Oi, 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 Paula Passos aqui, tudo bem? Pegar o meu chá pra gente iniciar aí nossa conversa. Hoje vou falar um pouquinho sobre espiritualidade, como eu comecei o meu processo espiritual, como eu desenvolvi essa área minha espiritual. Lembrando que eu trabalho com terapia integrativa e na terapia integrativa a gente envolve corpo, mente e espírito. E como que eu comecei a mapear as áreas da minha vida para poder desenvolver cada uma? Porque quando a gente vive de forma integral, de forma plena, a gente tem todas as áreas em equilíbrio, né? Pelo menos tenta ali sempre manter um equilíbrio. É lógico que estabilidade não existe, mas a gente tenta manter aí um certo equilíbrio. Então pega o seu chazinho, pega aí a água, o que você gosta de tomar, um café, pra gente começar aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a luz. Acho que já tá no máximo. Maravilha, maravilha. Então, gente, vamos lá. Ai, delícia de maracujá. As coisas não acontecem do dia pra noite, né, gente? Tem gente que me pergunta: ai, Paula, sua energia é tão boa, você é tão leve. Claro que eu não comecei a desenvolver a minha espiritualidade ontem, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade, na verdade, desde que eu nasci. Eu nasci, gente, com uma sensação, um sentimento. Ao longo do vídeo eu vou explicando melhor os termos que eu uso. Mas eu vou falar de uma forma bem clara, de uma sensação, um sentimento de que eu tinha uma missão aqui na Terra, sabe? Que eu tinha algo para fazer importante aqui. Por isso que muitas pessoas falam comigo: ai, Paula, você é muito apressada, você toma uma decisão muito rápido. É porque eu sinto que eu não tenho muito tempo a perder. Eu não vim aqui para passear, pra só tomar um chazinho e ir embora. Eu não vim aqui pra ter uma vida comum. E aí, gente, eu não tô falando isso pra me gabar, pra falar que eu sou especial, não. É porque isso realmente é muito forte dentro de mim. Quando eu sinto que eu tô num lugar, seja uma cidade, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja um curso, quando eu sinto que eu tô num lugar e eu não estou agregando neste lugar, e esse lugar não está agregando na minha vida, eu não consigo ficar mais, eu não consigo permanecer por muito tempo, porque eu sinto que eu estou desperdiçando o tempo que eu tenho aqui na Terra, o tempo que eu tenho para fazer o que eu vim para fazer. Então isso lá na minha infância já era muito forte. Agora na vida adulta nem se fala, mas lá na minha infância já era muito forte. Amizades, relacionamentos, tudo que eu sentia que tava me atrasando, não me atrasando, mas assim, não agregava mais a experiência, né, de troca ali do relacionamento já tinha dado o que tinha de dar, a experiência de troca do trabalho às vezes já tinha se encerrado, e eu sentia que eu tava ali cumprindo obrigação, sabe? Eu tava ali por um motivo que não era mais real pra mim, que não era mais intenso pra mim e nem pra outra pessoa, nem pro meu trabalho. E eu não ficava ali pra perder tempo, só pra ganhar dinheiro. É muito forte isso em mim. E eu sinto que o meu processo espiritual, ele começou com esse sentimento mais forte desde a infância. Então, assim, lá na infância, eu e a minha família já vivemos um processo espiritual muito intenso, que foi onde a gente morou durante 10 anos, bem isolados assim do mundo. Pra vocês terem ideia, o supermercado mais próximo da nossa casa era, sei lá, 70 quilômetros de distância, assim. Então, nesse lugar onde a gente morou, que foi em Minas Gerais, um lugar que chama Usina Wig, a gente ficou lá meio que se lapidando. Eu acho que eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão, nós 4, a gente passou por um processo espiritual ali bem forte já, de lapidação mesmo, assim, de desapego de onde a gente nasceu, de mudança comportamental. Nós passamos por um processo intenso, nós 4 ali, e nós já saímos dali depois de 10 anos com o espiritual bem fortalecido, bem diferenciado. E aí
ok, aí a gente viveu, aí eu vivi a minha infância normalmente, entrei na adolescência. Na adolescência eu já sentia um chamado maior, eu já sentia uma sensação maior para ir pro mundo, ir pra frente. Paula, e aí, vamos fazer alguma coisa? E eu sempre quis trabalhar nessa área de falar, de entregar mensagem e tudo mais. E o meu processo espiritual começou aí, com esse incômodo, com essa vontade de falar pro mundo alguma coisa, sabe? E a partir de então, eu, tipo assim, eu acho que todo mundo sente isso, eu acho que isso é normal, acho que todo mundo tem essa sensação de querer mudar o mundo, é coisa de adolescente, vai passar. Só que não. E aí fui deixando. E aí, gente, o processo foi acontecendo naturalmente, entre aspas, assim. Eu tive que passar por muitas experiências, tive que me esforçar bastante, mas o processo foi acontecendo. Lá há uns 12 anos atrás, eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, hoje eu tenho 30, mas com 18 anos, mais ou menos, 15, pior que eu não me lembro muito bem, mas eu era bem inicialmente adolescente, sabe? Acho que eu não tinha 18 anos ainda. Eu, de forma simples, de forma boba até, se eu contar pra vocês como começou o processo espiritual ali também, foi o seguinte, eu tava vendo aqueles cultos que passam na televisão, não sei se passa ainda, daquele pastor, né, R.R. Soares. E assim, queria que vocês tirassem o preconceito da cabeça, porque às vezes esses pastores, eles são muito envolvidos em roubo, em coisa de igreja. Mas assim, pra mim, foi uma experiência marcante, um divisor de águas. Ele tava ministrando um culto na televisão, acho que era na Band que passava, e eu tava lá assistindo, porque minha avó via. Minha avó era evangélica, né, e tudo mais, e ela via, falava muito dele, aí eu fui ver o culto. E eu comecei a ver com uma certa frequência, e as pregações, né, eles falavam muito de dízimo e tal, mas a parte da pregação era muito intensa pra mim. Muito intensa, era como se Deus lançasse uma flecha, assim, certeira no meu coração. E aí, vendo o culto do R.R. Soares, ele falou um dia assim, olha, agora a gente vai fazer, eu acho que todo culto ele falava isso, e nesse dia eu fiquei até o final, ele falou assim, a gente vai agora rezar para aqueles que querem se converter e tomar um caminho espiritual. Não foi dessa forma, mas tipo assim, tomar um caminho espiritual, né, se converter para Jesus, na época no cristianismo. Vou falar sobre religião daqui a pouco. Na época do cristianismo, eu era, né, seguia o cristianismo, era a única coisa que eu conhecia, eu brasileira, né, a gente é muito cristão. E aí eu falei, quero isso, parece que tipo assim, era o caminho, sabe, inicial. E fui, gente, fui lá, fiz a oração, foi extremamente forte, foi assim, uma rajada, sabe, de luz assim dentro de mim. E eu lembro que aí eu fiz a oração, foi forte, foi intenso, eu senti que ali eu me converti realmente, sabe, em algum aspecto, mesmo que foi inicialmente assim o primeiro passo, mas eu senti que foi bem forte. E eu lembro que no outro dia, imediatamente, eu tava diferente. Eu tava mais leve, mais fluida. E aí eu lembro que tinha sido, não sei se a música falava do Salmo 23, ou que tocou lá na hora da oração, ou se teve uma pregação do Salmo 23. Mas falava tipo assim, Senhor, conduza-me a águas tranquilas. Que eu, tipo assim, queria fluir na vida, como no Salmo 23, que nada ia faltar, porque o Senhor ia suprir as necessidades e tudo mais. E, gente, eu lembro que eu e o meu pai íamos viajar no outro dia, e a gente pegou um ônibus, e a gente foi, não sei se a gente tava indo pra nossa cidade, que é Mariana, Cachoeira do Brumado, mas a gente tava indo pra lá, e eu fui tão tranquila no ônibus, fui tão relaxada, sabe, como se aqueles processos da adolescência que tava acontecendo dentro de mim tivessem cessado, e eu senti uma paz tremenda. Então eu senti que a minha a minha conversão, mesmo que bem crua ainda, eu não sabia de muita coisa, tinha começado ali. E foi bem intenso, bem legal. E aí, depois disso, eu gostei muito daquela sensação de paz, de tranquilidade.
E eu falei, cara, eu quero mais disso, agora eu encontrei algo que faz sentido pra mim, que é muito além de coisas materiais e tudo mais. E eu comecei aí, como eu tinha me convertido ali pela igreja evangélica, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E aprendi bastante coisa, que foi legal. Depois eu fui pra igreja católica. Então assim, eu gostava muito das religiões, porque até certo ponto a religião te ensina bastante coisa, né? E como eu era adolescente, estava começando naquele momento, foi bem legal as igrejas também. Então eu passei pelas igrejas aí na minha fase de desenvolvimento espiritual, só que como tudo na vida, teve o ciclo se abriu, o ciclo se fechou. Então eu comecei, gente, sim, pelas igrejas também, só que quando eu senti que já tinha encerrado ali o ciclo da religião, eu comecei a querer mais. Falei, cara, a religião já deu, eu acho que agora meio que já tinha se perdido, cada um tava falando da sua própria, sabe, seu próprio dogma e tudo mais, que pra mim não fazia mais sentido. Então eu já tinha ali uns 18, aí que eu acho que eu tinha 18 anos, uns 18 para 19 anos, já tava virando adulta, já tava tendo um pensamento mais crítico. Falei, não, comecei a criticar demais, é hora de, tipo, cara, isso daqui já se encerrou pra mim. Então, quando eu percebo que eu tô criticando muito alguma coisa, é porque meu ciclo já se encerrou, é hora de estudar outras coisas. E aí, ok, mas eu já tava bem forte, assim, sabe? Já tinha um contato bem grande com Deus, assim, com a espiritualidade mesmo. E aí, em 2018, eu já tava trabalhando, eu já tava, né, em outra fase da minha vida, virando adulta, já tinha meu próprio dinheiro e mais independência. Eu comecei a frequentar ambientes melhores, com pessoas melhores. E aí eu tive a indicação de um curso de autoconhecimento. Foi um dos primeiros contatos, assim, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros contatos com autoconhecimento misturado com espiritualidade, sabe? E aí, nossa, gente, e aí eu derreti, né? Eu falei, cara, isso daqui é minha vida, isso daqui é o que eu amo, é o que eu gosto. E aí eu fui fazer um curso, em 2018, meu primeiro curso de autoconhecimento. E foi muito massa, foi muito legal. Acho que eu não tinha mais 18 anos, eu tinha mais, né? Não lembro as datas, a idade certinha. Eu lembro as datas um pouco, mas a idade certa que eu tinha eu não lembro, gente. Mas aí eu fui fazer o meu primeiro curso de autoconhecimento, foi incrível, foi muito bom. Na época eu tava vivendo um relacionamento muito difícil, um relacionamento nada a ver, que tava me cansando muito. E lá eu tive um start de tipo, Paula, volta pra vida, porque o que aconteceu, gente? Isso daí acontece muito. Eu tava cansada da religião, eu já tava cansada das igrejas, e eu tinha me afastado, eu achei que espiritualidade era só igreja. E como eu já tava cansada, eu falei, não quero mais. Aí eu parei de ir na igreja. Só que eu queria continuar na espiritualidade. Só que como eu parei de ir na igreja, eu me afastei um pouco da espiritualidade e comecei a viver umas coisas meio sinistras, assim, de tipo, minha vida tava muito pesada, eu tava me relacionando de qualquer jeito, eu tava vivendo de qualquer jeito, não tinha hábito saudável, tava assim, um pouquinho caótica, sabe? Essas fases, que é super normal, tá, gente? Acontece com todo mundo. E a minha salvação, gente, foi realmente ir para o mundo do autoconhecimento e para o mundo das terapias, para viver uma nova fase, um nível 2 ou 3 de espiritualidade. Então, fora das igrejas, foi muito importante passar pelas igrejas, quero ressaltar isso, mas ir para fora da igreja me deu um boom de espiritualidade, que aí eu já tinha a espiritualidade convencional, que é aquela ali na igreja, no templo, ok, eu sabia o que era, e eu fui também descobrir a espiritualidade fora de um templo, fora de uma igreja. E aí eu comecei nas terapias, gente, no autoconhecimento, nos cursos. E foi muito legal, foi muito massa ir pro curso de autoconhecimento. E nesse primeiro curso de autoconhecimento eu já encerrei com tudo que não tava agregando mais na minha vida. E eu voltei, tipo assim, eu tinha me distanciado um pouco da espiritualidade e eu voltei com tudo, com uma nova forma de enxergar a espiritualidade mesmo. E aí, gente, dá-lhe autoconhecimento, muita terapia. E as terapias deram um salto na minha vida. As terapias foram, assim,
Pra mim hoje é o auge da vida, é você conseguir fazer um processo terapêutico contínuo de autoconhecimento, de descobrir suas panes, de consertar suas panes, de ir pra vida com um novo olhar, mudar a crença limitante, perceber o tanto de crença limitante que você tem pra mudar. E eu comecei nesse processo, uns 5 anos assim. E nesse processo eu fui com tudo. Comecei ali na constelação familiar, que eu já fiz muitas, e aquilo ali me destravou pra caramba. E aí, beleza, gente, fiz muita terapia, muito autoconhecimento, me trabalhei e sempre sentindo, vamos lá, agora para um passo a mais. E aí, dentro das terapias, um dia, né, de autoconhecimento, um dia comum, eu senti, pra eu te contar mais um passo que eu dei, que foi assim, além. Eu sentia muita dor nas costas, porque eu trabalhava em escritório, na época eu ficava muito numa posição, sentado, eu era muito parada, e eu sentia essas dores nas costas e eu via yoga, anotem, yoga. Eu via yoga como um ponto de partida para melhorar minhas dores. E aí eu falei, tinha lá na cidade que eu morava, eu falei, vou fazer yoga. E comecei na yoga por causa de uma dor nas costas. Mas quando você já tá alinhado com a espiritualidade, tudo é fluxo, gente. Tudo flui, tudo... Eu poderia fazer academia, eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas eu fui pra espiritualidade, que a yoga é muito espiritual, né? E lá eu comecei a tratar minha dor nas costas e, consequentemente, a yoga foi me mostrando um caminho mental que eu não descobria, que eu não sabia, desculpa. Mostrando que eu sou além da mente. Então, além dos exercícios físicos que a yoga tem, né, o movimento ou a flexibilidade que ela te traz, ela também trabalha corpo, mente e espírito. E quando eu conheci a yoga ou o yoga, eu dei um salto na vida também. O meu segundo salto, terceiro, quarto, não sei mais, perdi as contas, foi o meu próximo passo. Foi o passo que eu dei pra entender que eu não era só corpo, que eu não era só espírito. Eu era também uma mente que me dominava na época. Na época, eu com o yoga, eu percebi que a minha mente estava me atrapalhando muito a ter os resultados que eu queria. Eu entendi, às vezes, espiritualidade como mente, às vezes coisas passavam pela minha mente, eu achava que era Deus falando e não era só a minha mente me sabotando. E aí eu comecei com a meditação, com o yoga, com a interligação de corpo, mente, meditação, movimento, a entender um pouco mais o meu processo mental. Caramba, por que eu penso assim? Por que esse pensamento é frequente? Por que na TPM eu fico mais ansiosa, com um pensamento mais obsessivo? E o yoga me trouxe essa calma, essa serenidade para eu conseguir desassociar da minha mente. E junto com o yoga, eu lembro que na época, em uma das nossas práticas, a gente experimentou umas medicinas da floresta, que foi o rapé e a sananga. Para quem não conhece, o rapé é um pó de alguma madeira, né, muito sagrada, com tabaco também. E aí a gente inala, né, através de um turipe, não vou lembrar o nome agora, mas você inala aquilo, né? E foi sensacional o que eu trouxe de consciência para minha vida. E a sananga também. A sananga é um líquido, tipo, não é um colírio, né? Tem gente que chama de colírio da floresta. Você pinga nos olhos e não simplesmente limpa seus olhos físicos, mas também os seus olhos espirituais. E aí no yoga eu comecei a ir mais fundo ainda na espiritualidade. Então assim, gente, é um caminho que pra mim não tem fim, é um caminho maravilhoso. E aí na espiritualidade ali dentro do yoga, com as medicinas da floresta, eu achei aquilo incrível. Então nessa época eu já estava começando a entender um pouco mais sobre mente, sobre as armadilhas mentais, sobre pensamento negativo. Eu já estava me pegando, sabe? Tipo, Paula, isso daí não é um comportamento que você precisa ter mais. Pra que esse pensamento negativo? E eu já tava fluindo um pouco mais na vida. Eu tava bem ali na espiritualidade, assim, mais
mais fluida, sabe? E foi muito legal essa fase. E pra mim o yoga chegou junto com as medicinas da floresta, porque eu tava fazendo yoga há um ano mais ou menos e já tinha conhecido as medicinas da floresta. E foi um passo além pra mim essa prática de yoga, porque eu comecei a entender mesmo onde a minha mente estava me travando e comecei a descobrir que a minha mente me dominava em tudo que eu fazia. Eu era escrava mental e o yoga trouxe essa separação pra mim. E aí, ok, respira fundo, que lá vem. Junto com as medicinas da floresta, eu comecei a ouvir falar da ayahuasca, que é um chá feito de cipó e uma folha, também é uma medicina da floresta, que desperta a nossa consciência. E aí eu comecei a pesquisar, a ouvir falar, a ver depoimentos do Alok no YouTube, de várias, o Whindersson Nunes, várias pessoas famosas, várias pessoas com credibilidade, pessoas sem credibilidade também, pessoas que eu conhecia. Comecei a perguntar o que é essa ayahuasca, como que funciona o processo. E quando você tá preparado, as coisas chegam, né, gente? É igual o yoga. O yoga chegou pra mim de mão beijada, através de uma dor nas costas. Eu poderia fazer pilates, poderia fazer várias outras coisas, mas como eu sou uma pessoa alinhada espiritualmente, chegou a algo que, além de curar as minhas dores nas costas, iria me ajudar no meu processo espiritual. E a ayahuasca não foi diferente. Lá no yoga, a gente começou a falar sobre isso. Algumas das minhas colegas de yoga já tinham consagrado, que a gente chama de consagração. E aí, com uns 3, 4 meses de estudo, de sabendo como que é, de entendendo se era o meu momento, eu cheguei à conclusão e eu tomei a minha decisão de consagrar também a ayahuasca. Chegou de uma maneira muito fluida, muito fácil na minha vida. E aí, com a ajuda de alguns conhecidos, eu conheci pessoas que consagravam na minha região e eu fui passar o Réveillon consagrando a ayahuasca. Ai, gente, foi assim, foi um renascimento pra mim. Foi intenso, difícil enxergar muitas coisas que a ayahuasca me trouxe, mas foi uma virada de chave. Hoje eu só tô aqui sendo muito mais cristalina, muito mais eu, porque eu fluí com a ayahuasca. E a ayahuasca, assim, me trouxe junto processos intensos de crises de ansiedade, de síndrome do pânico. Tudo isso veio na época da consagração. Só que eu já tinha feito a minha escolha. E aí que é um ponto onde muita gente vai ou racha, né? Ou vai ou fica. Eu poderia ter estacionado na crise de ansiedade, que veio logo depois da ayahuasca. Na sequência, eu tomei a ayahuasca num dia, uma semana depois, eu tava dando muita crise de ansiedade. E eu poderia culpar a ayahuasca por estar passando por aquilo. Eu poderia parar ali e começar a tomar remédio falando que a culpa foi da ayahuasca, que isso não valeu de nada. Mas a minha postura foi, eu escolhi um processo de mudança. E eu sabia, ou pelo menos tinha uma ideia, que um processo de mudança não é mar de rosas, não é bonitinho. E se eu quero viver um processo espiritual verdadeiro aqui na Terra, eu vou pagar o preço de saber o que tem do outro lado do medo, do outro lado da ansiedade, do outro lado da crise. E na ayahuasca eu descobri o que tinha do outro lado do muro, escrito medo, ansiedade, síndrome do pânico, medo de dormir sozinha. Esse era o muro que estava na minha frente. E mesmo ansiosa, mesmo com medo, muito medo, gente, não é pouco medo não. Ah, Paula, pra você é fácil, você é terapeuta. Foi difícil pra mim igual é difícil pra você, eu tenho certeza. Mas eu vi esse muro grandão na minha frente e eu não tirei o meu foco de ultrapassar esse muro. Eu sabia que uma hora eu ia melhorar. E ali, gente, o meu processo espiritual ele foi tão intenso e tão assim verdadeiro e me deu um salto, eu dei um passo ali mesmo. Porque, mais um passo, porque o meu trabalho já não fazia mais sentido pra mim.
Depois da ayahuasca, eu não via mais sentido algum nas funções que eu exercia. Na época eu trabalhava em empresa. Era legal. Assim, não era um trabalho ruim, sabe? Era um trabalho até com um propósito, assim, de tipo ambiental. Mas assim, eu comecei um pouquinho mais profundo que eu olhava, eu via que não era mais pra mim, que eu podia dar um passo, que eu podia fazer algo muito mais transformador, só que não ia ser fácil. Eu não sabia o que fazer. Se eu saísse dali, eu ia ter que construir algo do zero, porque eu não ia sair dali pra fazer uma outra coisa igual em outra empresa. Tanto é que na época eu mudei de área, recebi proposta muito boa de ser o que eu queria ser lá, em cargos muito bons. Só que não ia, não tinha tesão nenhum naquilo. E eu comecei a ficar até um pouco desesperada, porque eu sempre fui apaixonada por aquilo, gostei muito. Mas o processo espiritual, ele vem para romper com suas crenças. E eu tinha uma crença de que eu tinha nascido para trabalhar em empresa, né? Por quê? Porque todo mundo da minha região fazia isso. Mas eu tinha outros propósitos. Hoje tô muito mais criativa, tenho muito mais liberdade, vivo de um novo conceito de vida, enfim, mas não acelerando como eu estou hoje. Mas na época foi muito difícil fazer essa transição, então eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos aí fazendo essa transição de para uma Paula, para um próximo passo espiritual. Então a ayahuasca, gente, foi assim um divisor de águas, com certeza, para mim. Quiserem saber mais, pesquisem. Não indico, tá? Não tô indicando, estou contando a minha experiência. Mas é bom relatar para que vocês saibam que existe espiritualidade muito além de igreja, que existe espiritualidade muito além de um dogma específico. Tudo é um complemento. Igreja é muito bom, yoga é muito bom, ayahuasca é muito bom. Então, assim, tudo é multifatorial, né? Se a Paula hoje é fluida, leve, feliz, tem resultados com isso, é porque eu fiz muitas coisas, uma junção de várias coisas para chegar onde eu cheguei, para estar onde eu estou, né? E aí a ayahuasca, gente, me tirou a roupa e colocou outra roupa. Hoje eu sou uma nova pessoa, assim, dentre tantos processos que eu vivi. Hoje, espiritualmente, eu me considero estar em outro patamar diante do que eu já vivi antes, sabe? Então, quais as experiências que vocês têm vivido aí? Me conta nos comentários, porque assim, o que eu percebo hoje, gente, é que as pessoas não estão tendo mais experiência espiritual forte, a não ser que seja um acidente, uma doença. Gente, não deixe a espiritualidade chegar dessa forma pra vocês, não. Vão atrás de viver a experiência, de ter recursos, sabe? Olha o tanto de ferramenta, medicina da floresta, yoga, própria igreja. As pessoas no máximo rezam 1/3, acham que isso é espiritualidade. Nada contra, viu, gente? Eu também rezo 1/3, acho muito legal, mas que mais? E daí, o que isso te trouxe de experiência, sabe? Experiência de cortar o peito mesmo, de tipo, nossa, caraca, eu vivi aquilo. Porque senão a gente fica sempre numa fé fraquinha, numa fé que os outros contaram pra gente, não uma fé que a gente viveu. Sabe? Quais são as suas experiências? Porque assim, gente, ou a gente conta a nossa história, ou a gente conta a história dos outros. Quais histórias você tem contado? As suas ou a que você tem escutado? Então hoje aqui tem mais coisas sobre a espiritualidade, o processo que eu estou vivendo agora, teve a cosmologia, as terapias que eu ainda faço, mas em outro momento eu conto mais. Mas eu acho que aqui já deu para ter uma noção de como construir uma vida espiritual forte, com sentido. E olha pra minha vida, se vocês me acompanham no Instagram, quem não acompanha, inclusive, me segue lá, vou deixar o link aqui na descrição. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu não sou nada religiosa, que eu não sou nada mística.
Tem gente que me acha mística, mas eu não me acho nada mística. Sou uma pessoa super comum, mas muito espiritualizada. Bebo cerveja, vou no barzinho, vamos à missa no domingo. Meu marido é católico. Se precisar, vou em outras religiões. Adoro o hinduísmo, que é o da Índia. Acredito em deuses hindus, acredito em Deus, em Jesus, em Buda, porque tudo é complemento, tudo é multifatorial, gente. Para de excluir uma coisinha ou outra, para de se poupar de experiências. Dá o passo para você ter uma vida espiritual mais forte. Dá o passo e Deus te dá o chão. Ok? Encerramos por aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Envia o link aí para as pessoas que você gosta. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, isso me ajuda muito também, tá bom? Então aqui no YouTube o meu propósito vai ser vídeos mais educativos, sabe? Mais longos mesmo, talvez eu vou sair das lives no Instagram e vir pra cá, tá bom? Vou ver como vai funcionar a dinâmica. E até o próximo vlog. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.